Amém. Saúdo a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para nós é um prazer muito grande de estarmos aqui. Também eu quero saudar a los hermanos de Chile que nos escucha, que estão nos acompanhando. Que Deus bendiga a ustedes. La iglesia es una sola y nosotros pertenecemos al mismo cuerpo que es el cuerpo de Jesucristo. Entonces que Dios bendiga a ustedes en Chile y que la gloria de Dios sea sobre vuestras vidas en esta noche. Nosotros echamos mucho de menos a ustedes, pero Dios conoce todas las cosas y muy en breve nosotros nos encontraremos. Se não acá na terra, nós nos encontraremos em el cielo. Que Deus vos bendiga em nome de Jesus Cristo. E que Deus abençoe a todos os irmãos que nos escutam. Eu peço a você, se puder compartilhar esse vídeo, compartilhe em nome de Jesus, aí pelo seu WhatsApp, pelo seu Facebook. Vai compartilhando para que outras pessoas também possam ser alcançadas por esta palavra, porque a Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela não está presa, ainda que nós estamos vivendo um tempo difícil, mas Deus, Ele está no controle. Quando nós pensamos que tudo está perdido, aos nossos olhos parece que tudo está perdido, mas Deus sempre está trabalhando ao favor do seu povo. Quando Israel estava ali no Egito, passaram 430 anos como escravo naquela terra estranha, como peregrinos ali. A Bíblia diz que o povo, ainda que estavam desesperados, mas Deus estava no controle, e Deus ele não perdeu aquela batalha, porque o povo ali se multiplicou. Deus ele nunca perde. Para alguns, aparentemente, a igreja ela está parada, mas a igreja do Senhor Jesus, ela não para, porque Jesus Cristo disse no Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 18, Jesus ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então a igreja ela está mais viva do que nunca. A igreja ela está se multiplicando, porque a igreja do Senhor ela não para. Meus amados, abra vossas Bíblias no livro de Miqueias, capítulo de número 2, versículo de número 10. Eu também quero aqui agradecer a Deus pela essa oportunidade e agradecer ao pastor Wilson Donizete, que nos concedeu o privilégio de estarmos aqui ministrando a palavra de Deus. Estivemos por 6 anos e 4 meses na nação chilena pregando o evangelho, e hoje nós estamos aqui no Brasil aguardando a vontade de Deus. Em o nome de Jesus, Miqueias, capítulo de número 2, versículo de número 10, nos diz assim: levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. Uma palavra profética do profeta Miqueias, que profetizou para Judá e também profetizou para Israel, para Samaria. E quando nós começamos a ler o livro do profeta Miqueias, nós damos conta que o profeta ele começa profetizando um juízo de Deus sobre a nação de Judá, sobre a nação de Israel. Observamos no versículo 1 do capítulo de número 2, que o profeta Miqueias diz: ai daqueles que nas suas camas intentam a iniquidade, maquinam o mal, à luz da alva o praticam, porque está no poder das suas mãos. O profeta ele começa profetizando um juízo sobre a nação.
versículo 3 do capítulo 2, o profeta diz: portanto, assim diz o Senhor, eis que projeto um mal contra esta geração, do qual não tirarei os vossos pescoços, e não andareis tão altivos, porque o tempo será mau. O profeta, ele traz a mensagem de Deus para aquela nação. Ele vem trazendo um juízo, ele vem trazendo ali uma palavra de exortação para aquele povo, para que o povo viesse a se despertar. E quando nós chegamos no versículo de número 10, ou no versículo de número 10, do capítulo de número 2, depois do profeta chamar a atenção do povo, falar acerca do que Deus estava pensando daquela geração, ele traz uma palavra de esperança, uma palavra de aliento, como fala em espanhol, uma palavra de aliento, dando ao povo uma oportunidade de se levantar, de se colocar de pé, porque a vontade de Deus para a humanidade é que a humanidade esteja de pé. A vontade de Deus para o homem é que o homem esteja de pé. A vontade de Deus para a sua casa, para a sua família, é que a sua família, é que a sua casa esteja de pé. Então, depois do profeta Miqueias profetizar um juízo, Deus então chama o povo a se colocar de pé. Quando Deus ele fala com o profeta Jeremias, no capítulo de número 18, Deus também diz para Jeremias: Jeremias, põe-te de pé e eu falarei contigo, porque a vontade de Deus para o homem é que o homem esteja e que o homem permaneça de pé. Ainda que o mundo está se prostrando, ainda que o mundo está caído, ainda que o mundo tem virado as costas e abandonado a Deus, mas a igreja, aqueles que servem a Cristo, devem estar de pé. Nós devemos permanecer de pé. Não importa se os montes se levantem, não importa se o exército se levante contra nós, mas nós temos uma certeza que em Deus nós permaneceremos de pé. E Deus ele diz para o povo se levantar. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo nesses dias de quarentena na sua casa, muitas vezes sem participar de um culto, muitas vezes sem participar das orações na igreja, mas eu quero dizer uma coisa para você: continue de pé, permaneça de pé, continue orando, continue buscando a Deus, porque esta luta, este vendaval, ele não permanecerá, porque Deus ainda fará grandes coisas na terra através da igreja. É somente nos colocarmos de pé. E uma pessoa, quando aceita Jesus Cristo, essa pessoa se levanta das trevas, abandona o pecado e passa a resplandecer. Essa é a vontade de Deus para com a humanidade, para com o homem, que ele permaneça de pé na presença de Deus e que venha resplandecer, porque somente em Deus nós podemos resplandecer, como diz o profeta Isaías, no capítulo de número 60, versículo de número 1, o profeta disse: levanta-te e resplandece, porque já vem a sua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Levanta e resplandece, não fica aí prostrado, não fica aí atormentado, escondido, não. Busque a presença de Deus, porque Deus ele quer ver todos os seus filhos, todos aqueles que nele confiam, de pé. Se colocar de pé é jogar fora tudo aquilo que estava amarrando. Colocar-se de pé é se esquecer do passado. Colocar-se de pé é deixar de lado os rudimentos do mundo, porque não tem como permanecer de pé
sendo escravo do mundo. E a Bíblia diz, no livro do profeta Isaías, capítulo de número 52, versículo de número 2, a Bíblia diz: sacode o pó e levanta-te e assenta-te, ó Jerusalém, solta das ataduras do teu pescoço, ó filha de Sião, sacode o pó. Quando uma pessoa se põe de pé, ele sacode o pó, aquilo que o colocava preso, detido em uma situação. E Deus convida o povo a se levantar. Nessa noite, eu venho aqui como um profeta do Senhor, dizer para você que nos escuta, você que está aí na sua casa, nos escutando, em outra nação, em outro país, eu quero dizer para você: se coloque de pé na presença de Deus. Se coloca de pé na presença de Deus, porque é na presença de Deus que as coisas começarão a acontecer. É de pé na presença de Deus aonde as portas se abrirão, porque a Bíblia diz que Deus, ele tem a chave de Davi. A porta que ele abre ninguém fecha, e a que ele fecha ninguém abre. Mas quando a igreja se coloca de pé na presença de Deus, as portas começam a se abrir. Quando eu olho para a situação que o mundo está enfrentando, eu vejo uma permissão de Deus, porque parece que a igreja, ela se levanta mais para buscar a Deus quando ela começa a passar por tribulação. Quando a igreja primitiva era perseguida e muito sangue dos nossos irmãos eram derramado no Coliseu por Roma e por outros mais que perseguiam a igreja, ainda que eles pensavam que estavam acabando, que estavam eliminando, derramando sangue dos filhos de Deus, eles estavam, na verdade, era multiplicando a igreja, porque quanto mais perseguia a igreja, mais a igreja crescia. Quanto mais matava os irmãos, mais os irmãos se multiplicavam. O sangue daqueles que foram derramados serviu como semente. E hoje nós louvamos a Deus, porque a igreja ainda está de pé, e nada vai parar o povo de Deus, porque nós vivemos pela fé, e nós vivemos de promessa e promessa, e as promessas de Deus, elas são verdadeiras. Até mesmo aqueles que já têm um bom tempo prostrado, caído, a palavra de Deus para você é: levanta-te também. Como diz Paulo aos irmãos de Éfeso, capítulo de número 5, versículo de número 14, Paulo ele diz: levanta-te, ó tu que dorme, e Cristo te esclarecerá. Ou seja, desperta, você que está dormindo. Quando eu olho para as coisas que têm acontecido, é somente confirmação daquilo que já está escrito. Não tem como nós anularmos aquilo que Deus ele já predestinou, aquilo que está predestinado, aquilo que está escrito, porque Jesus Cristo, ele disse em Mateus capítulo de número 24, acerca dos sinais dos últimos tempos. E quando se fala de peste e de praga, eu vejo que está escrito na Bíblia. E nós, como igreja de Cristo, nós como filhos de Deus, nós devemos entender que são profecias se cumprindo. É Deus abrindo os nossos olhos, nos alertando que já estamos chegando nos últimos dias, ou melhor, nós já estamos nos últimos dias. Porque quando João escreve a sua carta, ele diz: filhinhos, é já a última hora. E isso João ele escreveu mais ou menos 80 anos depois de Cristo, e já se passaram quase 2000 anos desde quando João ele escreveu: filhinhos, é já a última hora. Então eu posso dizer: filhinhos, é já os últimos milésimos da igreja. E tudo isso é Deus anunciando que a sua palavra está se cumprindo, que o tempo está se findando, que é hora de nós nos colocarmos de pé como nunca, é hora da igreja orar como nunca, é hora de nós buscarmos a Deus como nunca, porque os sinais estão nos advertindo que Jesus Cristo, ele vem, e que a igreja será arrebatada.
arrebatada. E o profeta diz: levantai-vos. Depois ele diz: andai, andai. Não é se levantar e ficar parado. A vontade de Deus é ver o seu povo caminhando, é ver o seu povo marchando, mas não andando em trevas, porque em trevas anda o ímpio, anda aquele que não conhece a Deus. Você que me escuta, se você ainda não conheceu a Cristo, se você ainda não conhece a Cristo, eu quero dizer para você que você está caminhando em trevas. Mas nessa noite a luz pode entrar na tua casa se você receber a Cristo, se você aceitar a Cristo como seu Senhor e Salvador. Jesus Cristo, ele diz no livro de João, no Evangelho de João, capítulo de número 12, versículo de número 35, disse-lhe Jesus: a luz é vinda e a luz está convosco por pouco tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos aperteis. E no versículo 12, Jesus diz: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em treva, mas terá a luz da vida. Quem anda comigo não anda em trevas. Então o segredo não é somente se colocar de pé, é andar fazendo a vontade de Deus, andar buscando a Deus, porque nós não podemos ficar em inércia parado. A igreja é uma igreja viva, é uma igreja poderosa, e você pode adorar a Deus e glorificar a Deus aí na sua casa, porque você é a igreja, porque a luz de Deus está na sua vida. E Jesus Cristo disse que Ele é a luz do mundo, e todo aquele que nele está não andará em treva. Nós não andamos em trevas, porque Cristo está em nossas vidas. Andar para a vocação do reino de Deus, nós devemos andar. Deus, Ele nos chamou para andarmos na vocação para o reino de Deus, porque o nosso descanso não é aqui, diz Miqueias no versículo de número 10, a qual nós lemos, porque aqui não é o nosso descanso. Nós estamos aqui como peregrino. É difícil para alguns entender que nós não permaneceremos para sempre aqui na terra. Tem pessoas que não querem nem ser arrebatado, porque está pensando nos tesouros terrenos. Mas a Bíblia diz que aqui não é o nosso descanso. Muitos estão buscando descanso no norte, no sul, no leste, oeste, buscando descanso. Mas o nosso descanso não é aqui. Deus, Ele tem preparado para nós uma cidade nova, a Nova Jerusalém. É lá aonde nós iremos descansar, porque está escrito no livro do Apocalipse, capítulo de número 21, versículo de número 4, a Bíblia Sagrada diz: e Deus enxugará dos vossos olhos toda lágrima, e já não haverá dor e nem clamor, porque todas as coisas já se passaram, a terra se passou, eis que eu faço tudo novo. Essa é a nossa promessa, hein? A Bíblia Sagrada nos diz que a terra será destruída, porque assim como é conservado o ouro para o fogo, assim Deus tem conservado a terra para juízo. Mas nós que servimos a Deus, nós temos essa esperança. E qual é a nossa esperança? A nossa esperança é novos céus e nova terra. Aí está o nosso descanso. Mas nós temos que andar com Deus. A Bíblia diz no livro de Gênesis, aleluia, no capítulo de número 5, se não estou equivocado, a Bíblia Sagrada diz que Enoque, ele andou com Deus. Enoque, ele andou com Deus e não se viu mais, porque Deus para si o tomou. Enoque andou com Deus e não se viu mais, porque Deus para si o tomou. Em Hebreus capítulo de número 11, a Bíblia diz que pela fé
Enoque, ele foi transladado para não ver a morte, porque Enoque, ele andou com Deus. Então, se você está andando com Deus, você não tem que temer a morte. Se você está andando com Deus, você não tem que temer o juízo, porque a Bíblia Sagrada diz, no livro de Romanos, capítulo de número 1, se eu não estou equivocado, a Bíblia Sagrada diz que para o justo, Deus tem guardado alegria e paz, mas para o ímpio, Deus tem guardado ira e juízo e justiça. Então, para nós que servimos a Deus, a paz. Descansa, meu amado, descansa aí na tua casa, descansa nessa quarentena, porque a palavra de Deus para nós é paz, é alegria. E eu posso dizer daquilo que está escrito no Salmo de número 91, que nenhum mal te sucederá, é promessa de Deus. Se nós estamos de pé na presença de Deus, se nós andamos com Deus, nós temos que acreditar naquilo que Deus tem prometido para nós. Nenhum mal te sucederá, e nenhuma praga chegará na tua casa. Nenhum mal te sucederá, e nenhuma praga chegará na sua casa. Então, se você está com Deus, caminhando com Deus, não tem que temer o mal, porque Deus, Ele é a nossa força, e nós estamos caminhando, como diz no Salmos 84, versículo de número 7, que nós, de força em força, de força em força, nós caminhamos para Sião. De força em força, nós caminhamos para Sião. Jesus, ele disse assim, que desde o dia de João o Batista, o reino de Deus é tomado por esforço, e somente aqueles que se esforçam se apoderam dele. Nós temos que nos esforçar. Jesus não disse que seria fácil, muito pelo contrário. Jesus, ele disse, no mundo tereis tribulação, mas tende bom ânimo, tende força, porque eu venci o mundo. E se eu venci o mundo, vós também vencerão, porque Cristo está conosco. Então você na sua casa, receba esta palavra, receba em o nome de Jesus Cristo esta bênção da parte de Deus. Seja abençoado tu, seja abençoada tua família. Siga de pé, siga confiando, continue confiando em Deus, porque não é aqui o nosso descanso. Em breve o céu se abrirá, Jesus Cristo se manifestará, e tudo isso passará. Essa é a nossa esperança, é o céu. Nós estamos aqui pelo céu, nós buscamos a Deus porque Ele tem salvação e nos dará o céu. Por isso que nós estamos aqui, porque nós cremos em suas promessas. Que Deus vos abençoe. Eu quero orar pelas vossas vidas. Você que nos escuta aí na sua casa, no seu trabalho, eu quero orar pela sua vida em o nome de Jesus Cristo. E você que está se sentindo fraco, cansado, caído, nessa noite Deus, ele tem uma nova força para você. Deus, ele tem uma nova unção na sua vida. As trevas não vão te parar, o mal não vai te derrotar, porque Deus está contigo, e esta prova, esta luta, este vale vai passar. Eu acredito que tudo isso é Deus também trabalhando para multiplicar a nossa fé, para ver até onde nós iremos nessa situação. Mas eu acredito que todos nós estamos com o nosso coração e com a nossa fé na presença de Deus. Eu quero orar pela sua vida. Se coloque de pé em o nome de Jesus. Você aí na sua casa, você que está aí juntamente com a sua família, eu quero lhe pedir, tome a mão aí do seu filho, da sua esposa, da sua mãe, em o nome de Jesus Cristo, que nós queremos fazer aqui uma oração. E você que ainda não conhece a Cristo, que está correndo de um lado para o outro em busca de paz, em busca de salvação, eu quero lhe dizer que Cristo, Ele é a única saída, porque nem abaixo do céu, nem em cima na terra, tem outra forma do homem ser salvo, senão por intermédio de Jesus Cristo. Vamos orar. Pai eterno, celestial, em o nome de Jesus Cristo, ó Deus, Pai,
Entra, Senhor, em cada casa, em cada lar, Senhor. Ó Deus, como tem sido dias difíceis, ó Pai. Ó Senhor, para nós que não estamos acostumados com esse sistema, com esta forma de cultuar a Ti, Senhor. Deus, mas Tu é Deus que abre o céu, Senhor, e que traz tudo novo, porque a Tua igreja, ó Pai, ela não vai perder essa guerra. Nós não perderemos, ó Deus, senão, ó Pai, nós se multiplicaremos nessa situação, porque ainda, Senhor, nós acreditamos que Tu há de avivar, meu Pai, a Tua igreja nos 4 cantos da terra, porque diz a Tua palavra que os Teus filhos profetizarão, que os jovens, ó Deus, terão visões e os velhos sonharão, e até sobre os servos e a serva Tu derramará do Teu Espírito naqueles dias. Meu Deus, derrama do Teu Espírito, visita cada lar agora, em nome de Jesus. Nós repreendemos, Senhor, toda confusão, toda obra do diabo que está tentando destruir as famílias, que está tentando, Senhor, levar confusão dentro dos lares nessa quarentena. Pelo poder que tem o sangue do Cordeiro, nós lhe pedimos, ó Deus, visita cada pessoa, renova, restaura, em nome de Jesus. Meu irmão, receba aí, receba força na tua casa, receba renovo aí no teu lar, em nome de Jesus. Que toda armadilha do diabo caia por terra, que toda obra do inimigo seja destruída, em nome de Jesus Cristo. E ustedes, mis hermanos, sejam bendecidos em el nombre de Jesus Cristo, sejam bendecidos pelo poder de la sangre del Cordeiro. Que Deus bendiga vuestras vidas, que Deus bendiga a todos nuestros hermanos em Cristo, e que el nombre de Jesus seja alabado e glorificado para todos sempre, em el nombre de Jesus. Que Deus nos abençoe ricamente em Cristo Jesus.